Muito bom dia, meu nome é Paula Torlai, eu sou Head de Comunicação e Marketing da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Hoje contamos com a participação de especialistas da RHI Magnesita, que é uma de nossas empresas mantenedoras, com o tema ITEC, Modelos Matemáticos de Escória para Siderurgia. Como as apresentações vão ser feitas em português, a gente disponibilizou a transcrição automática do sistema para inglês e espanhol. Então, na tela de quem assiste, no canto inferior direito, há um botão de configurações. Basta clicar nesse botão para ativar as legendas, ok? Vocês também podem mandar suas perguntas e comentários por meio do chat ao longo de toda a apresentação. No final, os convidados responderão as perguntas que forem possíveis dentro do tempo programado. Quem fará a abertura e apresentação institucional deste webinar é o Francisco Lopes, especialista em processos siderúrgicos da RHI Magnesita. Bom dia, Francisco. Muito obrigado, Paula, pela apresentação. Farei a apresentação institucional sobre a RHI Magnesita. Após isso, passarei a palavra para Dixon. Ele fará a apresentação sobre o ITES em geral. E logo na sequência, Dixon passará a palavra para mim e eu farei a apresentação sobre uma aplicação específica do ITES, que é o Quick Foam, que tem a ver com a escória fumante no forno elétrico. Então, fazendo um perfil muito rápido sobre o que é a RHI Magnesita, né? Então, no contexto mundial, a RHI Magnesita ocupa 15% do mercado, estamos falando em termos de receita, né, em dólares americanos. Tá? Depois vem mais ou menos umas 4 a 6 companhias segmentadas que ocupam o 20% em receita. Após isso, uma 10 a 20 companhias regionais, que ocupam mais ou menos 15% da receita global. Logo disso, umas 100 a 200 pequenas companhias locais, que ocupam 15%, e o 35% restante está em aproximadamente umas 1000 companhias localizadas na China. A RHI Magnesita, como companhia global, tem aproximadamente uns 12.000 empregados, com um investimento anual aproximado de 62 milhões de euros em pesquisa, desenvolvimento e assistência técnica. Uns 18 locais de produção a nível mundial. 125 países aproximadamente onde são despachados os produtos manufacturados na RHI Magnesita. 5 locais onde são extraídas as matérias-primas e 7 locais combinados, onde existe extração de matéria-prima e produção de tijolos, massas, etc. A base de clientes da RHI Magnesita é bastante amplia. Vamos dizer, no mercado de aço, estamos falando de aproximadamente 1.050 clientes, tem um total de 1.300 usinas. Na área de cimento, aproximadamente 1.350 clientes, de um total de 1.500 usinas. No mercado de vidro, uns 800 clientes, aproximadamente um total de 900 usinas. E na área de metais e mineração, aproximadamente uns 650 clientes, tem um total de 2.000 usinas. Isso, mais ou menos, configura uma presença no mercado, aproximadamente 40% nas Américas, estamos falando da América do Norte, Central, América do Sul, 29% na países do CIS e Turquia, 14% na China,
a este y 17% que India, Asia, y con aproximadamente 70 escritórios de vendas globais. Então, este é mais ou menos uma overview, uma visão global do que a RH Magnesita como companhia global. Então, a continuação, vou passar a palavra para Dixon Souza, para que ele faça a sua apresentação sobre o ITERS. A palavra está contigo, Dixon. Obrigado, Francisco. Vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade que a ABM nos concede de apresentar sobre o ITEC, né? É um website da RH Magnesita que apresenta modelos matemáticos de escória para siderurgia. Vou fazer a parte 1 da apresentação e o Francisco dá sequência com a segunda parte. Eu sou engenheiro metalurgista, também desenvolvedor. Meu contato está nesse slide para dúvidas e outras informações após a apresentação. Bom, uma breve evolução histórica de modelos de escória, só para contextualizar onde o ITEC se localiza. A gente está falando aqui do período do século XIX e anos anteriores, onde refratário era usado como material de sacrifício. Com a evolução do conhecimento, pesquisas, observações experimentais, escórias básicas passaram a ser usadas para remoção de fósforo e enxofre e, consequentemente, também trazendo efeito para extensão da vida do refratário. Na sequência, com o passar dos anos, pesquisa, desenvolvimento, avanços na área de mineralogia trouxeram o uso e a compreensão do comportamento de escórias e relações empíricas como basicidade binária, por exemplo, passaram a ter um papel fundamental no entendimento do comportamento das escórias. Na sequência, primeiros pacotes termodinâmicos como ferramentas de pesquisa. Aqui a gente já está falando dos anos 60, 70, 80, onde os primeiros pacotes começam a surgir na academia, mas ainda como ferramenta de pesquisa, e dada a limitação de computadores como ferramentas de trabalho, eles ainda não estavam acessíveis para o dia a dia na siderurgia. Na sequência, essas ferramentas passaram a ser usadas como ferramentas de engenharia devido à popularização dos computadores, um movimento que a gente passa a observar no final da década de 80 e toma força, propulsão dos anos 90 em diante. Aqui, já no contexto da RH Magnesita, do contexto histórico, os primeiros modelos a serem implementados como ferramentas foram os modelos mineralógicos, modelos baseados na observação da relação de fases em baixa temperatura e extrapolando para esse comportamento em alta temperatura, por serem mais fáceis e serem, de certa forma, mais simples de serem implementados de forma computacional. E culminando aqui nos modelos de saturação baseado no comportamento das escórias líquidas, que é onde a gente localiza hoje os modelos que temos disponíveis no ITEC. Bom, então o que vem a ser o ITEC, para aqueles de vocês da plateia, dos espectadores que ainda não conhecem, o ITEC é um website da RH Magnesita, que disponibiliza uma série de aplicações, uma série de modelos de cálculo. E, além das aplicações, que a gente pode ver aqui, por exemplo, o Quick Forward, que o Francisco vai apresentar na sequência, um modelo para slag splashing, para ajuste de escória para a operação de splashing no convertedor, ou modelo de balanço de massa. Ele apresenta ainda, além disso, conteúdo técnico, tanto o conteúdo no próprio site, como também uma série de artigos ou notas de aula, de cursos, realizados ao longo dos anos, cobrindo uma série de aspectos de termodinâmica, cinética e modelamento de escórias.
Bom, então aqui algumas telas, algumas imagens do que vocês podem conferir dentro do ITEC. Bom, então vem a pergunta: como obter acesso, como se faz para ter acesso ao ITEC? O acesso, ele passa por um preenchimento de um formulário de registro. Esse acesso ele é provido sem custo para clientes e parceiros da RH Emagresita, e para dúvidas ou maiores informações, vocês podem entrar em contato com esse e-mail abaixo. Bom, agora uma breve introdução sobre o contexto técnico do ITEC, onde ele se localiza. Um dos principais aspectos abordados pelas aplicações do ITEC vem a ser os mecanismos de corrosão dos refratários. Então, nesse diagrama esquemático, sumarizado a partir dessa referência, nós vemos que temos uma série de mecanismos de corrosão dos refratários, e aí aqui temos dois eixos, um dos eixos apresentando o estado físico, então acima a interação gás-refratário, que não vamos abordar no momento, e abaixo a interação líquido-refratário. E à esquerda vemos os mecanismos individuais, unitários, e à direita os mecanismos complexos, onde múltiplos mecanismos indicados aqui interagem ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, por isso essa classificação. Na interação líquido-refratário, temos duas principais formas em que a corrosão ela pode atuar. A primeira é a dissolução, que vai ser o principal aspecto abordado hoje nessa conversa, e há também a possibilidade da dissolução com precipitação, que tem alguns impactos, eventualmente até retardando a corrosão do refratário. Bom, então em termos de corrosão, nós estamos lidando diretamente com o conceito de saturação das escórias. E o que vem a ser a saturação da escória? Pensando num refratário, e a gente está falando aqui o nosso principal interesse nos refratários básicos, a base de CaO ou MgO, as escórias vão apresentar uma concentração de saturação do elemento principal do refratário. Então, tratando de um refratário de MgO, cada escória vai apresentar uma concentração de saturação de MgO, e a diferença entre a concentração de saturação e a concentração presente na escória vai indicar ou vai determinar a extensão possível da corrosão. Obviamente, a gente está falando aqui do aspecto termodinâmico, do aspecto do equilíbrio. Os aspectos cinéticos também interferem. Então, aqui estamos abordando a tendência à corrosão. E quanto mais distante estamos da saturação, a tendência é que a cinética dessa reação, como expresso pela equação de Nernst aqui à direita, tende a ser mais acelerada. Bom, e o que isso tem a ver com a produção de aço, né? Aqui eu não vou me aprofundar nessa área, mas eu quero só salientar que a escória ela é importante para o refino dos metais. Então, um antigo ditado, um ditado bem conhecido na literatura, diz que é importante ajustar a escória, e na forma do ditado em inglês diz que tome conta da escória e o metal tomará conta de si mesmo, no sentido de que a escória é importante para as diversas reações de refino. E aí estamos falando da dessulfuração e desfosforação, onde, por exemplo, né, não é o único fator, mas, por exemplo, um alto teor de cal dissolvido é importante. Porém, temos que nos atentar que o excesso de cal ele pode ser prejudicial, tanto por um consumo excessivo de matéria-prima, quanto que os efeitos a serem obtidos pela adição de cal podem não ser aqueles esperados. Então, aqui eu vou apresentar alguns diagramas de fase importantes para o entendimento de escória, só para nos auxiliar nessa exploração. Então, abordando primeiro um diagrama CaO-MgO sílica,
Podemos observar, se a gente coleta aqui a informação das curvas líquidos, que a 1.600 graus temos toda essa região líquida nessa temperatura. Então, para esse diagrama simples, obviamente, é uma simplificação da realidade, que as escórias siderúrgicas, elas contêm, além de CaO, MgO sílica, contém alumina, FeO, MnO, fluorita, eventualmente. Então, aqui é um primeiro diagrama para essa compreensão. Podemos ver que essa região está inteiramente líquida a 1.600 graus Celsius. Se a gente olha de uma forma um pouco focada no comportamento desse diagrama, vemos que temos essa fronteira onde as escórias estão saturadas em MgO, essa fronteira, as escórias estão saturadas em CaO, e no encontro dessas duas regiões, temos a saturação dupla da escória em CaO e MgO. Importante salientar também que fora dessa região em azul claro, temos regiões parcialmente líquidas, que não são de interesse de forma geral no refino dos aços, porque você tem dificuldades de manuseio dessa escória e também a efetividade das reações não vai acontecer da mesma forma. E temos uma região aqui um pouco mais distante, onde a escória está completamente sólida. Bom, só para destacar um pouco mais o aspecto das diferentes saturações, imaginando uma escória hipotética no centro dessa região, a adição de CaO vai nos levar a partir desse caminho. Então, aqui podemos atingir a saturação em CaO. Seguindo, para almejar a saturação dupla, teríamos que nos mover essa composição da escória para esse ponto, e a adição simples e única de MgO a essa escória nos leva à saturação de MgO nesse ponto. Então, só para salientar a diferença entre os três tipos de saturação e como eles são importantes aqui na nossa discussão. Olhando agora um outro sistema, o sistema CaO-MgO-alumina, notamos que a 1.600 graus nós temos essa região aqui líquida. É uma região menor em termos de área, e aí comparando os dois diagramas, vemos a interseção das duas regiões. Então, as escórias com alumina, elas têm uma região líquida menor, e além disso, é importante também salientar que o ponto de saturação dupla, ele tem uma alteração movendo-se para regiões mais ricas em CaO, um comportamento que é observado para sistemas de ordem maior, quaternário e de ordem mais complexa, multicomponente. Além disso, para a gente fechar essa revisão, a saturação de MgO também ela tem diferente comportamento de acordo com o sistema. Para o sistema CaO-MgO sílica, vemos que a saturação ela ocorre em níveis mais elevados, e para o sistema CaO-MgO alumina, a saturação ocorre em níveis mais baixos. O efeito disso, a gente vai discutir logo mais quando falamos do Slag Optimization. Bom, nessa transição entre a importância das escórias, os diagramas de fase e as aplicações em si, vou apresentar aqui três formulações de basicidade. Basicamente, temos a mais comum, a mais clássica, que é a basicidade binária, que é uma relação entre CaO e sílica. Ela é frequentemente usada na discussão das propriedades da escória. A basicidade ternária, ela inclui também a alumina nessa relação, então recomendado para descrever escórias oxidadas. E a basicidade quinária, onde temos também a contribuição do MgO como componente básico e a contribuição da fluorita no denominador, recomendado aqui para descrever escórias reduzidas. O importante é salientar que todas elas são formas de resumir o comportamento das escórias, mas elas não descrevem completamente esse comportamento. Então, é importante notar que elas nos guiam na discussão, mas elas nem sempre traduzem completamente como uma escória se comporta, especialmente frente ao refratário. E aí, essa tabela, ela visa exemplificar essa importância de não olhar para a basicidade per si como fator de importância, porque
Uma pergunta que nós faríamos aqui para essas escórias do sistema CaO-MgO sílica é: qual dessas é compatível com refratário à base de MgO? Então, vejam que a relação CaO sílica delas é toda baixa. Então, temos desde basicidade binária 0 até basicidade de 1,29, valores baixos. Porém, quando olhamos onde essas escórias estão posicionadas, vemos que temos escórias saturadas em CaO, os dois primeiros valores, escória saturada duplamente em CaO-MgO, que é esse ponto, e todas as demais escórias estão sobre a linha de saturação de MgO. Então, um ponto que eu quero destacar aqui é que a basicidade per si, ela não é o único fator a ser considerado no entendimento da relação escória-refratário, porque todas essas escórias, mesmo com basicidade muito baixa, ela está completamente saturada em MgO, e assim, aquela relação entre a corrosão e a saturação, que vimos logo no início, ela a diferença entre a saturação e a composição da escória é 0, e aí, nesse caso, a tendência à corrosão ela é bastante reduzida ou inexistente. Bom, por fim, o que o ITEC, então, oferece para facilitar essas análises? Então, passamos por alguns diagramas bem simplificados, diagramas ternários, mas sabemos que as escórias elas são mais complexas do que isso, elas são multicomponentes. Então, o ITEC oferece uma série de modelos matemáticos construídos a partir desses mesmos diagramas de fase que a gente apresentou, e são modelos que têm sido aplicados em diversos clientes no suporte das nossas operações, das nossas atividades, como fornecedores de refratário, nas últimas décadas. Isso em várias regiões do mundo, Estados Unidos, América Latina, Europa, e vamos explorar, então, uma parte de 3 desses modelos, existem outros, mas a gente vai focar, então, nesses 3 modelos durante essa apresentação. Bom, então, o Slag Optimization, que é a primeira aplicação que a gente vai apresentar hoje, ela é uma aplicação voltada a prover um diagnóstico para análise das escórias e tem aplicabilidade geral. Vale tanto para escórias reduzidas quanto para escórias oxidadas. Então, para exemplificar como é a utilização do Slag Optimization, o primeiro passo vem a ser a identificação da composição ótima. Qual que seria a composição da escória saturada? Então, partindo de uma escória hipotética, essa escória A, podemos calcular dentro do Slag Optimization diferentes escórias conforme a opção de saturação escolhida. Então, a opção mais recorrente é a saturação dupla, onde busca-se obter tanto a quantidade máxima de MgO dissolvido na escória quanto a quantidade máxima de CaO, né? Objetivando aqui dois objetivos, o objetivo de reduzir consumo refratário e o objetivo de maximizar a quantidade de CaO dissolvido, voltado especificamente para dessulfuração, nesse caso, e desfosforação, pensando no refino primário. E, como pode ser visto nessa tabela, as composições elas são diferentes, como também a gente mostrou de forma esquemática nos diagramas ternários. Partindo, então, daquela mesma escória A, para um peso de referência, o modelo ele ainda permite o cálculo, a indicação da quantidade de adições. Aqui eu estou me referindo especificamente aos óxidos puros, mas a composição do fundente ela pode ser levada em conta, e eu já mostro rapidamente no site. Então, temos aqui a quantidade de aditivos para obter a saturação dupla, a mesma quantidade para saturação em MgO e, por fim, a quantidade de aditivos CaO e MgO puros para obter a saturação em CaO. Então, esse é um segundo resultado que o Slag Optimization permite. Então, partindo de uma escória, de uma análise de escória, ele permite o entendimento de quão distante a escória está da saturação. Além disso, o efeito da temperatura sobre a saturação, quais são as possibilidades de dessulfuração em termos termodinâmicos e o cálculo de múltiplas corridas usando templates em Excel é possível com essa aplicação.
Só para fechar, então, no caso da dessulfuração, é possível, então, observar qual que é o resultado estimado em termos termodinâmicos, aqui é o cálculo do equilíbrio químico, com a escória inicial, com a escória saturada duplamente e com a escória saturada MgO. Então, vemos que o enxofre final calculado para a escória com saturação dupla, ele é menor do que com a escória saturada MgO, que embora concede aí um baixo consumo refratário, ela não permite o cumprimento da função metalúrgica. Bom, além disso, é possível salvar os resultados dos cálculos diretamente na aplicação e exportar relatórios. Então, antes de avançar na apresentação, eu vou só mostrar como essa aplicação se apresenta no site. Então, podemos ver aqui que eu tenho 2 cálculos abertos, é possível efetuar diversos cálculos com diversos cenários aqui. E aí, a escória inicial, como eu apresentei, ela está apresentada, ela é imputada, ela é uma informação de entrada, e é possível escolher a opção de saturação, temperatura, peso inicial, a exibição dos resultados de dessulfuração, e aí, além disso, exportar ou compartilhar os resultados dos cálculos com colegas para o fomento de discussões. Então, relatórios como esse podem ser exportados diretamente. Bom, na sequência, pensando só num último exemplo aqui, um exemplo aplicado, pensando num ponto de partida de 100 toneladas de aço, vazado de um forno elétrico usando EBT, com 227 kg de escória passante e 455 kg de uma mistura cal-fluorita, sendo que a adição de alumínio para a desoxidação foi calculada baseada no grau de oxidação, podemos ver essa tabela resultante, onde a adição foi variada para completar a desoxidação e temos diferentes composições de escória resultante. O que eu quero ressaltar aqui nessa tabela é que vemos que, como a receita de adição ela é constante, fora a adição de alumínio, temos que o comportamento das escórias resultantes na panela, ele é diferente de acordo com a adição de alumínio. Então, vemos que temos desde escórias supersaturadas, onde o valor recomendado pelo modelo é negativo, até escórias no outro extremo, onde é necessário a adição de CaO para que essa escória torne-se saturada em CaO e assim exerça o papel de agente dessulfurante. Então, vemos essa diferença e daí a importância, então, de ter capacidade de cálculo para calcular essas escórias e, além disso, também calcular as escórias saturadas para cada um dos cenários. Bom, então a parte final aqui da minha apresentação, eu vou apresentar um pouco sobre como esse modelo de otimização de escória pode ser incorporado numa operação de forno-panela. Então, o Slag Optimization, essa primeira aplicação que a gente discutiu, ele permite uma análise pós-mortem, ou seja, dada uma análise de escória, ele permite identificar como essa escória está se comportando frente ao refratário e frente ao processo, mas ela é feita após todo o processo ocorreu, então ela permite um diagnóstico histórico e ela permite insights sobre a adequação dessa escória. O modelo de escória que considera um balanço de massa, ele permite, por outro lado, a inferência da escória inicial, assim dispensando, pelo menos na operação corrida a corrida, a análise de escória. Então, essa escória inicial ela é inferida a partir do balanço de massa. As recomendações para o ajuste da escória, elas são consideradas baseando tanto no ajuste da escória para saturação, quanto em outros requisitos, como, por exemplo, a cobertura do arco elétrico, para proteção do arco elétrico, e permite, além disso, também a avaliação de diferentes cenários. Também, novamente, sendo uma ferramenta de uso mais rápido, onde você consegue avaliar diferentes cenários de operação. E, por fim,
É possível, além disso, já temos um caso de aplicação desse modelo em um cliente, podemos incorporar esse modelo na operação do forno-panela, fazendo com que, assim, os ajustes de fundentes e desoxidantes sejam feitos corrida a corrida, de uma forma mais assertiva. Bom, então o que é levado em consideração quando se pensa no modelo de escória de forno-panela? Todas as entradas que contribuem para a formação da escória são consideradas. Então, temos aqui a escória do refino primário, que é principalmente fonte de FeO e MnO para a escória. Os fundentes principais, CaO e MgO, doloma, cal, sinter de MgO. Eventualmente, escórias sintéticas para atingir objetivos como dessulfuração. E os produtos da desoxidação. Então, o alumínio, ferro-silício manganês e outras ferro-ligas adicionadas para desoxidar o aço contribuem aí com a formação de alumínio e sílica, que são contabilizados. Então, todos esses 4 fatores são levados em conta para estimação da escória inicial. Após essa estimação, então aqui está a diferença crucial entre o Slag Optimization e o modelo completo de balanço de massa. O balanço de massa é feito visando a saturação e esse cálculo do balanço de massa permite a recomendação das adições de fundentes e desoxidantes, visando, então, ajustar a escória na panela. Então, aqui temos uma versão no ITEC também. Então, temos essa versão onde as adições podem ser consideradas, hipóteses, suposições de constantes sobre desoxidação são consideradas em todo esse modelo. Aqui, nesse exemplo da tela, vemos qual é a saída, como que o modelo opera. Então, temos as quantidades exigidas adicionalmente de cal e da fonte de MgO e as escórias calculadas, sendo que essa escória reduzida é a escória obtida seguindo as recomendações do balanço de massa. E, para exemplificar, logo mais eu já apresento o modelo no próprio site. Para exemplificar o uso do modelo, temos aqui o exemplo 1, que pode ser feito assim que se abre o modelo de balanço de massa. Esse é o dado padrão que vem, é o dado de exemplo. Com essas adições, aqui à esquerda, temos uma escória inicial calculada com essa composição. Diante disso, visando a saturação dupla, o modelo ele recomenda a adição de 135 kg de cal e 21 kg de sinter de MgO, e essa é a escória recomendada. Interessante observar aqui, para comparar no próximo slide, que a basicidade da escória inicial é 2 e a basicidade da escória recomendada é 3. Já volto nesse aspecto logo mais. Então, num segundo exemplo, aqui eu simulo o cenário onde eu removo a fluorita completamente, e aí eu quero observar o que vai acontecer com a escória inicial e a escória recomendada. Então, nesse caso, temos que agora temos um leve excesso de cal. A gente está falando aqui de uma massa de escória de 500 kg, uma massa pequena, e um leve excesso de sinter de MgO. E vemos também que aqui a escória recomendada atinge uma basicidade binária de 1,88. Bom, então, por fim, avaliando um cenário de remoção parcial, temos agora não um excesso de cal, como tinha no exemplo anterior, mas sim uma necessidade de adição de cal menor do que o primeiro caso e um leve excesso de 6 kg de sinter de MgO. E, novamente aqui, a escória recomendada tem uma basicidade de 2,44. Então, no primeiro exemplo, basicidade binária de 3, no segundo de 2 e aqui 2,44, mostrando que a basicidade em si, ela é um fator a mais para ser considerado, mas ela não pode ser tomada isolada. Visto que, em todos os 3 casos, estamos falando de escórias que têm a saturação em CaO e a saturação em MgO. Bom, antes de fazer o fechamento, vou só apresentar, então, esse modelo, como funciona. Aqui estão esses 3 casos que eu apresentei agora, onde a composição das matérias-primas
pode ser configurada individualmente aqui, nessa área do site. E, na sequência, temos todas as informações de fundentes, os ajustes em termos de qual fonte de óxido de magnésio, qual o alvo, se deseja ser saturação dupla, valor fixo de MgO, ou valor presente da escória, dentre outras informações. Informações adicionais com respeito à temperatura, peso de aço, especialmente para cálculo da dessulfuração, adições de ligas, desoxidação da escória e, por fim, aqui os resultados calculados. Bom, para fechar, as vantagens do modelo de escória integrado, então, vêm a ser o cálculo corrida a corrida recorrente da saturação da escória, levando em conta as particularidades do processo. Eventualmente, há restrições que precisam ser levadas em conta em termos de disponibilidade de matéria-prima, quantidades a serem adicionadas, outras decisões de engenharia de processo. A cobertura do arco elétrico é levada em conta, quando a gente está falando aqui especialmente do forno panela, mas também é possível ajustar essa consideração quando não se tem o uso desse equipamento na metalurgia secundária. E temos, além disso, a disponibilidade da aplicação na internet para uso manual, né? Fornecemos para já um cliente atualmente, estamos trabalhando para expandir esse uso. No ITEC ele está disponível já para todo usuário e é possível, além disso, integrar com sistemas existentes, sistemas de nível 2, via o consumo de APIs diretamente. E tudo isso é feito em parceria com os clientes. A aplicação, o entendimento, o diagnóstico das escórias e a customização desses modelos é feito em parceria com os clientes. Só para finalizar, então, essa é a forma, uma das telas do modelo de escória, né? Diferente do que está no ITEC, mas que usa os mesmos conceitos. Então, aqui temos as adições recomendadas de fundentes e desoxidantes e as escórias calculadas, tanto a escória inicial quanto a escória final. Bom, assim eu termino minha parte e passo a palavra para o Francisco. Obrigado, Dixon. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos falar dos modelos que está dentro do ITEC, chama-se QuickFoam, que ele trata, basicamente, da escória espumante, né? Então, assim, antes de fazer uma demonstração ao vivo do modelo, vamos fazer assim uma breve introdução muito rápida sobre o que é escória espumante e por que queremos escória espumante no forno elétrico, ok? Francisco. Então, assim, por que queremos escória espumante, né? Uma é a proteção do refratário contra os efeitos do arco elétrico, né? Outra das razões é aumentar, obviamente, a eficiência térmica do arco elétrico, né? E outra é compatibilidade com o refractário do forno elétrico. Então, quando falamos de proteção contra efeitos do arco elétrico, devemos a temperatura do arco elétrico. O arco elétrico é um estado da matéria, é um estado de plasma. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Então, esta parte trata sobre a espumação da escória, né? Uma das aplicações que está dentro do ITEC, que chama-se QuickFoam. Então, antes de fazer a demonstração
do modelo, como funciona, vamos fazer uma introdução sobre o que é espumação de escória, ok? Então, vamos lá. ¿Por qué queremos escória espumante? Queremos escória espumante por varias razões. Uma é proteção de refractário contra os efeitos do arco elétrico. Tá? Outra é aumentar o arco elétrico. E outra é compatibilidade com o refractário do forno elétrico. Quando vamos a falar que a proteger o refractário contra os efeitos do arco elétrico, devemos lembrar que o arco elétrico é um estado da matéria, que é estado de plasma, e dependendo da potência do forno, estamos falando entre 5.000 a 10.000 graus Kelvin. Tá? E hoje em dia, com as operações modernas, que um forno elétrico pode trabalhar com uma voltagem muito alta, até 1.000 voltios, realmente gera um arco elétrico. Estamos falando mais ou menos, se cada voltio é 1 milímetro, estamos falando aproximadamente 1.000 milímetros de arco elétrico, 1 metro. Né? Então, se não temos uma escória suficiente para cobrir esse arco, esse plasma, os efeitos no refractário podem ser devastadores. Com respecto à eficiência térmica, tá? Nestes diagramas mais ou menos ilustram, vamos colocar aqui o ponteiro em computador laser. O que acontece se não temos escória, tá? Então, esta, vamos dizer, a velocidade de perda de energia, tá? Se no caso que não temos escória, e com uma escória espumante, realmente a velocidade de perda de energia diminui bastante, obviamente, tem um limite inferior, e neste gráfico do meio temos a velocidade de perda de energia no forno elétrico com uma escória, vamos dizer, convencional. E tudo, obviamente, vai depender do factor de potência com que esse forno está trabalhando. O factor de potência não é outra coisa senão a relação entre a potência ativa que entra no forno elétrico no momento da fusão e a potência aparente do transformador. Outro gráfico, mais ou menos na mesma direção, é a perda de calor, tá? Dependendo se temos uma escória convencional e se temos uma escória espumante. E, obviamente, também isso está relacionado com o factor de potência que trabalha o forno elétrico. A escória espumante, na verdade, isso que estamos vendo aqui à esquerda, né? À direita, desculpem, no canto direito, isso, vamos dizer, vídeo de uma escória espumante. E o que está acontecendo aí? Aí está acontecendo, basicamente, essas reações de carbono com oxigênio, carbono com óxido de ferro, se geram borbulhas de monóxido de carbono. Essas borbulhas, elas vão tentar sair do sistema, né? E elas se encontram com a escória. E na verdade, quando a escória tem certas condições, vou explicar quais são essas condições, ela opõe resistência à saída dessas borbulhas, incha, né? E é o que normalmente na saciaria se conhece como escória espumante. Então, assim, a escória tem que ter umas condições mínimas, e uma das condições é
que ela deve ter presença de partículas de segunda fase. Por que se fala de partículas de segunda fase? Porque a primeira fase é a parte líquida da escória e a segunda fase são as fases sólidas, precipitadas dentro da escória. Uma delas, uma das principais, é a magnesio-wustita, o óxido complexo de óxido de magnésio e óxido de ferro. Então, esse evento aparentemente caótico, né? É possível modelar isso. Uma vez escutei o Eugene Pretorius falar que modelar a escória de um forno elétrico é atingir algo que está em movimento. É mais ou menos isso, mas também é possível modelar, e como todo modelo assume algumas constantes, etc. Mas é possível modelar, sim, e o índice de acerto, na realidade, é muito bom, com dados reais. É possível fazer isso. E para isso nós temos este modelo que é QuickFoam. Então, para QuickFoam, vamos fazer uma demonstração aqui com o próprio modelo. Tá? Como está no iTest, então vamos entrar nele. Então, tá aqui abrindo. Demora um pouquinho a abrir. Já tenho ele. Ok. Está abrindo aí. Ok. Então, tem mais ou menos a tela que o Dixon mostrou na apresentação dele. Tem vários modelos aqui. Eu vou clicar no modelo onde diz QuickFoam. Clico no QuickFoam e aí clico logo onde diz abrir. Eu já carreguei uma simulação, para não demorar muito a apresentação aqui. Essa simulação chamamos de planta 1. Uma das entregas do modelo, já vou explicar com mais em detalhe que é o modelo entrega. Uma das entregas é este que não conhece, estão pouco, é um diagrama de fases, não é um diagrama de fases que estamos acostumados a ver, así tipo diagrama binário, diagrama ternário, etc. Un diagrama donde podemos enxergar 6 componentes. Esos 6 componentes, ¿cuáles son? Aquí no eixo horizontal temos óxido de ferro más óxido de manganés, 2 componentes. No vertical temos óxido de magnesio. E este diagrama é construído a uma temperatura determinada e a uma basicidade ternária, que é a relação entre óxido de cálcio versus sílica e alumina. Então, estamos falando de 6 componentes. E esse diagrama que é o que mostra, na verdade, ele mostra 4 regiões, 4 zonas. Esta região aqui, delimitada por esta linha vermelha, vamos decir, a línea de líquidos, na verdade. O diagrama é fácil. Então, qualquer escória, o ponto de escória cai nesta região, a escória está líquida, né, a essa temperatura e a essa basicidade. Né, e o resto das regiões, bom, temos a linha de líquidos. Nesta região aqui, temos em equilíbrio magnesio-wustita mais líquido. Nesta região aqui, temos en equilibrio silicato dicálcico más líquido, y en esta región tenemos en equilibrio silicato dicálcico magnesio-wustita más líquido. Y tenemos entonces a línea que muestra o equilibrio entre silicato dicálcico más líquido, a línea que muestra o equilibrio entre líquido y magnesio-wustita, y o ponto triplo que mostra o equilíbrio do
líquido más magnesio bustita más silicato de calcio. Então, assim, vamos lá então, a mostrar um pouco como funciona este Quick Foam. Então, a primeira coisa, tá? O Quick Foam, ele precisa de uma análise de escória, tá? Para fazer os cálculos, obviamente, que a gente colocou aqui como escória analisada. Tá? Então, esta escória está aqui. Nós fixamos alguns parâmetros. Tá? Entre os parâmetros que fixamos está a temperatura. Coloquei aqui 1600 graus, pode ser uma outra, se você trabalha com uma outra temperatura, podemos perfeitamente 1590, 1580, 1620, etc. O MJO, essa foi colocar aqui 0. Podemos colocar 1, 2, 1,5, etc. E depende do que cada cliente, cada usina quer fazer, tá? com sua escória. Normalmente nas usinas siderúrgicas tem metas de uso de cal, de doloma. Então, normalmente, assim, não querem exceder muito no uso de cal e doloma, por isso coloco aqui um MJO de supersaturação de 0, né? Mas se queremos mais partículas de segunda fase dissolvidas na escória, aí podemos colocar uma supersaturação de 0,5. No caso dos fornos eléctricos que trabalham com 100% de sucata, como o tempo de refino é muito curto e o tempo para escória espumante é bem curto, 15 a 20 minutos no máximo, trabalhando com MJO, essa supersaturação de 0, estamos de bom tamanho. Podemos utilizar, fixamos a basicidade também, basicidade ternária. Podemos ter a opção de usar a basicidade que tem a própria escória, ou eu posso escolher uma, tá? Podemos utilizar o somatório de óxido de ferro e de óxido de manganês, que tem a própria escória, certo? Que estou mostrando aqui na própria análise, né? Está somatório aqui, tá? E normalmente a porcentagem de recuperação dos óxidos ácidos que vem da própria sucata ou do refrigério, colocamos 100%, a menos que detectemos que tem uma recuperação menor. Só por via das... eu vou colocar aqui, vou fixar um óxido de ferro e um óxido de manganês. Eu vou colocar 5, tá? Só para fazer uma simulação aqui. Beleza. Uma outra input, entrada do modelo, né? Bom, quanto de cal estão usando nessa corrida em específico, neste caso estamos falando de 2.325 quilos, quanto de doloma estão usando nesta corrida em específico, aqui estamos de 2.599 quilos. Caso a usina, algum outro fundente adicional pode ser colocado aqui, diz additional flux, tá? E, além disso, bom, beleza, carregamos esse tanto de cal, tanto de loma. Qual é a composição? Podemos ir em settings, configurações, e já eu aqui carreguei mais ou menos as configurações. Quanto tem de óxido de cálcio, o cal, quanto tem de MJO, e quanto tem de óxido de cálcio e MJO a doloma. E uma vez feito isso, a composição do fundente adicional não vai fazer efeito nenhum, porque nós não colocamos nenhum carregamento no início. E aqui já clicamos em fazer um update ou atualizar, tá? Antes disso, vamos voltar a settings, tá? Aqui podemos estabelecer também as medidas, as unidades de medida, tá?
Celsius, métrica. Aqui podemos colocar Fahrenheit se quisermos, mas aqui estamos trabalhando com Celsius e medidas métricas, tá? Aqui podemos escolher também medidas imperiais. E atualizamos, ok? Então já colocamos tudo o que vai afetar no cálculo, né? E seguidamente clicamos em calcular. Né? Clicamos em calcular, então ele demora um pouquinho para fazer o cálculo. E olha que maravilha, né? Vamos primeiro a ir aqui de novo no diagrama de estabilidade isotérmico. Vamos ver qual é que é o actual, né? O actual, a escória actual está nesta região, como já falamos, está muito líquida a essa temperatura. E temos uma outra situação, tá? Temos aqui dois pontinhos, né? Temos um pontinho quadrado e um triângulo verde. Quadrado azul, um triângulo verde. O quadrado azul é a escória analisada, tá? A escória analisada. E o triângulo verde é a escória calculada. Isso que quer dizer? Isso quer dizer que existe uma diferença entre os dois, tá? Então, se a escória calculada é menor que a escória analisada, tá? Quer dizer que a própria escória está tomando MgO do refratário. E obviamente, e é de esperar, porque o estado de equilíbrio dessa escória estaria aqui na linha de líquido, tá? Nesta linha vermelha. Então, essa escória precisa de um ajuste. Que seria este target, o esa que a gente estabeleceu aqui, chegar nesta linha de líquido com 0% de saturação, que seria mais ou menos sair de um MgO, de um MgO de 6,62, que é o 6,62, que é o analisado, o 5,85, que é o calculado, deberíamos sair em um MgO de 11,63%. Então, essa é uma das entregas, tá? E a outra entrega é essa aqui. A outra entrega é essa aqui. Temos a escória inicial, analisada, tá? A escória calculada, le coloco aqui, tá? E a escória, qual seria a escória algo? Onde a gente, onde nós gostaríamos de chegar, tá? Então, vemos que, sobre todo aqui, o MgO, que neste caso é um elétrico muito sensível às reações de MgO, estamos falando de chegar a 11,63%, e obviamente o resto dos óxidos muda nesse sentido. Mas não só isso, o modelo, além disso, calcula a massa de escória, tá? Ele calcula a massa de escória, mais ou menos, vamos partir de uma massa inicial de aproximadamente os ajustes necessários, chegaríamos a 16 toneladas de escória. Mas quais ajustes são esses? Onde veio isso? Veio isso aqui. Aqui. Aqui o modelo me diz, cara, você está carregando actualmente 2.385 quilos de cal. Nós recomendamos diminuir esse cal a 151 quilos. ¿No? Doloma, estamos carregando 2.599 kilos. A recomendación aumentar esa doloma a 223 kilos. En total, entre cal y doloma, vamos a pasar de más o menos casi 5 toneladas a quase 7 toneladas para chegar a esse target. Agora, isso é tudo? Não. Ainda falta um ajuste fino. Aqui vamos um pouco no detalhe, né? Vamos no detalhe, ver algumas coisas aqui. E aqui que vemos no detalhe, que o óxido de ferro de escória, tanto de escória analisada como calculada, es 3.107 kilos. ¿Y por qué no target me aparece 3.627 kilos?
Me aparece isso porque nas configurações não colocamos o número certo de óxido de ferro mais óxido de manganês. Então, devo dizer o seguinte: se consideramos que as condições de sopro de oxigênio e de oxidação do forno são mantidas, e que a mesma massa de óxido de ferro vai ser formada, que a quantidade de ferro que vamos ter na escória se vai manter igual, então temos que fazer um ajuste nas configurações iniciais. Então vamos aí nas configurações iniciais. Aqui eu tinha colocado 35, vamos colocar 31,7, que era o que estava aqui, 31,7, tá? E 31,7 e calculamos de novo. Vamos fazer de novo o cálculo, tá? Calculamos de novo. Aí ele refaz o cálculo. Aqui vemos que mudou um pouco a recomendação de cal e de doloma, claro, porque diminuiu a quantidade de óxido de ferro na escória. E vamos nos detalhes de novo para ver se esse número de óxido de ferro e óxido de manganês está certo. Então vamos aqui e vemos que sim, que a quantidade de óxido de ferro ou de ferro na escória é igual, ou seja, estamos supondo que as condições de oxidação de essa corrida em específico se mantém, que as condições de sopro são similares. Então, assim que vamos a gerar a mesma massa absoluta de óxido de ferro para a escória. Então, basicamente, essa é vamos dizer, uma apresentação de como funciona esse modelo de Quick Foam. Então, assim, aquele evento aparentemente caótico, aquela escória saindo pela porta do forno, etc., que não dá para modelar sim, com dados, com informações muito concretas para o operador e que realmente permitem muito ao forno, dado refratário, economizar energia. Se levamos em conta que 1 kWh mais ou menos custa aproximadamente 4 centavos de hora, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do país. Então, realmente dá informação muito que a gente pode fazer. E, como o Dixon mencionou na apresentação dele, podemos exportar o cálculo a PDF, podemos salvar os cálculos, etc. Bom, então com isso culmina minha apresentação e eu passo para a Ana Flávia, assim, para a parte de perguntas. Ok? Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Flávia, faço parte do time da RH Magnesita. Nós recebemos algumas perguntas e eu vou direcioná-las ao Dixon e ao Francisco. Começando por... Essa é para o Dixon, ok, Dixon? O cálculo da termodinâmica para dessulfuração leva em conta somente a termodinâmica, correto? Sim. Temos dentro do Slack Optimization o cálculo das condições termodinâmicas, o limite do equilíbrio, mas também é possível, isso numa outra aplicação que a gente não abordou hoje, avaliar o efeito cinético na panela. Então, tem um modelo de dessulfuração, onde é possível fazer essa avaliação da questão cinética. Ótimo. Vou seguir com a próxima pergunta, também para o Dixon. Como determinou a eficiência da desoxidação? Bom, no caso que eu apresentei, na verdade, ali eu não tenho todos os detalhes do cálculo. Aquela tabela veio de um trabalho anterior, né, do Eugênio Pretórios, mas falando especificamente do que a gente aborda dentro do modelo de escória de forno-panela, a gente não trata diretamente a desoxidação, no sentido de que a gente não analisa a desoxidação de forma direta, mas sim usando a composição química do aço na panela, alumínio solúvel e silício na composição do aço, calculamos a recuperação das ligas
e a partir dessa recuperação das ligas que é calculada a contribuição de alumina e silício para escória. Alumina e sílica para escória, desculpe. Ok, a próxima pergunta também vai para o Dixon. Acham interessante associar no campo da SiO2 outros óxidos, Ai2O3, FaO, MnO? Bom, nos slides que eu apresentei exemplos simples de escórias, ou do sistema ternário ou do sistema quaternário, porém os modelos que disponibilizamos no ITEC, seja o Slag Optimization, seja o Quick FOA, o modelo de balanço de massa de forno panela, todos eles consideram uma composição mais completa, né? Sistema de escórias multicomponente. Então, FeO, MnO, a própria alumina, fluorita, são todos considerados nos cálculos de otimização. Ok, obrigada, Dixon. A próxima pergunta também vai para você. Há intenção de expandir os modelos para outros tipos de escórias? Aí, nesse caso, o Francisco pode também comentar, mas a gente apresentou aqui um amplo espectro do que a gente tem disponível, né? A gente tem modelos de escória reduzida, especialmente para operação de forno-panela, para metalurgia secundária, mas temos modelos para escória, para slag splash no convertedor, tem um modelo que o Francisco apresentou para forno elétrico, né? Balanço de massa para escória de forno elétrico. Então, temos um amplo espectro de condições que a gente consegue tratar. Francisco, você gostaria? Sim, complementando o que Dixon falou, né? Sim, tem um modelo que, na verdade, cada caso. No caso do forno panela, nós trabalhamos com escórias mais desoxidadas, ou seja, que óxido de ferro, óxido de manganeso, óxido de cromo estão próximos de zero, ou tentamos levar eles próximos de zero. Tá? Então existe um modelo específico que é la optimization e leather mass balance que o Dixon apresentou aí. No caso do forno elétrico, o quick foam, tá? É que se adapta ao forno elétrico, porque no forno elétrico temos uma condição muito diferente, uma presença de óxido de ferro elevada, elevadíssima, que pode, dependendo do forno elétrico, pode ir de 15 até 45%, tá? E esse modelo, esse próprio modelo, também pode ser aplicado inclusive em convertedor. Estamos fazendo um trabalho para uma usina na Europa usando no convertedor de oxigênio. Só que no caso do convertedor, como um dos requerimentos do convertedor de oxigênio é o fósforo, assim, a eliminação do fósforo. Então, nesse caso, aí trabalhamos com a máxima basicidade possível, sem ter excesso de óxido de cálcio. Então, sim, tem esses três, vamos dizer, esses três casos, tá? Forno elétrico, convertedor e forno panela. Obrigada, Francisco. Temos mais uma pergunta, acho que volta para você, Francisco. Bom dia. Esse modelo calcula o percentual da fase sólida e líquida da escória? Não. Não calcula, tá? Na verdade, o modelo simplesmente ele dá uma ideia de quão afastados estamos da linha de líquido, tá? E que precisamos para estar na linha de líquido. Caso precisemos fazer uma avaliação da quantidade de sólidos ou de fases, vamos dizer, presentes na escória, aí teríamos que usar uma outra ferramenta de termodinámica computacional que não está no ITS, tipo que existe no mercado, tipo FACT6 ou Thermocalc, tá? Próxima pergunta também vai para você, Francisco. O teor de O, acredito que seja oxigênio, solúvel no aço no forno panela, é considerado ao se alterar a composição química da escória? Na verdade, no forno panela, com o modelo que a gente tem, que o Dixon mostrou aí, não conseguimos ver isso de oxigênio solúvel, tá? No aço.
o que nós conseguimos, através dos cálculos que são feitos através dos balanços de massa, com a recuperação das ligas, mais ou menos saber como está a oxidação tanto do aço como da escória. Mas ele não determina, o modelo não diz, olha, você tem tanto oxigênio solúvel no aço. O modelo não está estruturado para isso. Ok, obrigada. Mais uma pergunta, eu acho que eu vou direcionar essa para você também, Francisco. Com a escória saturada em MgO e CaO, a sola do convertedor sobe muito rápido. Como equilibrar esses dois pontos? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Quando fazemos um modelamento, fazemos esse modelamento a uma temperatura, né? Então, e queremos estar, vamos dizer, na linha de líquidos a essa temperatura determinada, ou seja, saturada em óxido de cálcio e óxido de magnésio. No caso do convertidor, que queremos estar na máxima basicidade possível. Se continuamos essa temperatura, não deveria haver crescimento da sola do convertedor. Só que acontece que, obviamente, quando baixa o convertedor, obviamente que a temperatura cai, essa temperatura cai, vamos ter fases sólidas muito rapidamente, que podem fazer sim a sola do convertedor crescer. Nesse caso, nós podemos trabalhar quando nós olhamos o nível de MgO de supersaturação, podemos trabalhar com permite utilizar números negativos. Ou seja, eu quero um MgO de sobresaturação de -1 ou de -2, assim, para não chegar nesse ponto de que possa crescer a sola. Agora, eu devo dizer o seguinte, em muitos modelamentos que a gente tenta fazer de convertidores, o que estamos observando, é que tem um excesso de óxido de cálcio. Ou seja, tem um excesso de óxido de cálcio, que isso faz, com certeza, crescer a sola. Tá? Mas sim, no modelo é possível a gente estabelecer um número negativo de sobresaturação para minimizar, sair dessa zona de crescimento de sola. Ok, obrigada, Francisco. A próxima pergunta eu vou direcionar para o Dixon e vou juntar duas perguntas que eu acho que ele vai conseguir compilar numa resposta só. Qual a base de dados termodinâmicos utilizada? É possível avaliar desvios da idealidade? Os modelos implementados podem ser consultados via referências bibliográficas? Seguindo a segunda pergunta, o modelo ITEC se comunica com o termocalc para os cálculos de equilíbrio? Dixon, por favor. Beleza, obrigado pelas perguntas. Bom, a modelagem existente no ITEC, ela é baseada na termodinâmica, especificamente, esses modelos foram construídos ainda antes da grande disponibilidade de termocalc, FactSage. Então, eles foram construídos a partir de uma abordagem matemática e estatística, em cima dos diagramas de fase experimentais. Tem boa concordância com essas aplicações. Frequentemente, nós avaliamos a acurácia, checamos e temos trabalho recorrente de uso conjugado do termocalc FactSage nas tarefas de modelagem, mas os dados dessa modelagem ele não vêm dessas aplicações diretamente. Sobre a consulta dos modelos, né, uma boa parte desses modelos, especificamente falando de forno elétrico, né, os modelos de QuickFlow, eles estão sim disponíveis de forma mais indireta nas publicações que estão disponíveis no ITEC, né, notas de aula, notas de curso publicadas pelo Edinho Pretórios e outros.
O trabalho do Quick FOA, né, dos modelos de escória para forno elétrico, ele é baseado na pesquisa do Eudine Pretorius com escórias espumantes, e pode ser consultado, mas o modelo do ITEC ele não se comunica diretamente com o Thermocalc para os cálculos. Acho que eu respondi as duas. Ok, obrigada. Seguindo, também vou juntar duas perguntas aqui para você, Dixon, responder de uma vez só. Tem algum modelo para ser aplicado nas escórias de alto forno para otimização de viscosidade e ponto de fusão? Outra pergunta existem modelos matemáticos para a escória da estação de vácuo? Para alto forno no temos modelo. Tá? De alto forno, própria característica do alto forno, né, que temos uma carga contínua entrando no sistema. Então, realmente, aí não temos. E não estamos trabalhando, inclusive, nesse sentido. Para as escórias de estação de vácuo, também, assim, não temos um modelo específico. E que acontece em muitas situações, tá? Em muitas situações. Que se aplica um modelo no forno panela e, seguidamente, essa panela, no forno panela, para alguma estação de vácuo, VD, vácuo de gassing, ou pode ir num RH, uma recirculação a vácuo. Então, uma das coisas que acontece, que pode acontecer quando vai à estação de vácuo, se a escória estiver muito fluida, que esse é dos objetivos do modelo, fazer uma escória fluida a essa temperatura, a temperatura de trabalho. Se estiver muito fluida, vai dificultar muito o vácuo, tá? Então, assim, uma das contramedidas que podem ser utilizadas antes de ir na estação de vácuo, colocar algum componente na escória para engrossar ela um pouco, tipo óxido de cálcio, óxido de magnésio, e para que realmente a escória não dificulte o vácuo no BD. Então, a escória também não pode ficar muito dura, que também não vai conseguir fazer vácuo, mas também muito fluida, porque aí acontece um fenômeno que, pelo menos aqui no Brasil, se conhece, o pessoal chama de fervura da escória, que começa a ferver. Então, dificulta muito essa parte de vácuo. Mas, assim, especificamente, assim, não temos abordado esta parte de escórias de vácuo. Obrigada. Dixon, você gostaria de complementar algo nessa pergunta? Essa resposta? Sim. O que o Francisco falou, né, de fato nós não temos modelos específicos, mas a nossa forma de abordagem de forma como apoio às operações e aos clientes, ela frequentemente ela leva à investigação, ao uso de Thermocalc, FactSage. Então, modelos podem ser construídos, né, de forma colaborativa com os clientes. Para a área de alto-fornos, ainda a gente não tem uma previsão onde a gente vai atuar no modelagem dessas escórias. Acho que é uma das poucas áreas para siderurgia que a gente não atua de forma mais direta, mas para refino secundário em desgaseificadores, é possível sim a gente adaptar os modelos que a gente tem, por exemplo, o modelo de balanço de massa de escória, para essa finalidade. Obrigada. Pessoal, vamos para a última pergunta agora, porque já estamos no final, né, do tempo do webinar. Francisco, para você. Qual a influência da AI2O3 na basicidade ternária? Bom, na verdade, a alumina, o Dixon mostrou aí mais ou menos algum diagrama, né? Se falamos do forno elétrico específico, ou temos fontes de alumina,
estamos falando entre 5 a 10% da alumina, não é algo que para deixar fora dos cálculos, tá? Porque ele influi na viscosidade da escória, influi em fazer uma escória mais líquida. Por isso é que no modelo do Quick Foam ou de Foam Mass Balance, consideramos sempre utilizar essa medida essa relação de óxido de cálcio comparado com a sílica e a alumina presente no sistema. Porque se a alumina for mais ou menos um teor significativo, no forno elétrico estamos falando de 5 a 10%, não dá para deixar de fora, porque essa escória contribui a deixar a escória um pouco mais líquida. Obviamente, se vamos a diagramas binarios, vamos a decir así, comparando alumina contra óxido de magnesio, alumina y óxido de magnesio, ela forma a 1600 grados, con una temperatura siderúrgica, forma fases sólidas en toda composición de las tubas. Si allí te va de 0% de alumina en ese sistema binario a 100% de alumina, vamos a tener siempre fases sólidas a 1600 grados. Comenzamos a tener fases líquidas a temperaturas un poco más elevadas. No caso de mas a alumina, quando a alumina num diagrama binário com óxido de cálcio, ela tem regiões que formam a fase de ponto de fusão muito baixo, muito baixo. Então, assim, num forno elétrico, onde a gente tem óxido de ferro, tá? Tem muito óxido de cálcio para incrementar basicidade. Temos alumina, uma alumina significativa, vamos ter uma escória um pouco mais líquida se a alumina aumenta aí. Então, por isso é que nós consideramos e fazemos questão de considerar a alumina como parte dos parâmetros quando fazemos uma avaliação no Quick Foam, no Foam Mass Balance. Ótimo. Francisco, podemos seguir para o encerramento, se você quiser tomar a palavra novamente para encerrar. Muito obrigada. Bom, primeiro queria agradecer a todos a ABM por ter disponibilizado esta plataforma para divulgar estas ferramentas de cálculo de escórias que temos na RHI Magnesita, e agradeço aos participantes que prestaram atenção às apresentações. Nas apresentações estão no início de cada apresentação está o endereço eletrônico de cada meu e de Dixon, e sintam-se à vontade para nos contactar, fazer alguma pergunta específica ou discutir um caso específico de sua usina em particular. Muito agradecido a todos. Bom, gente, muito obrigada. Então, Ana Flávia, Francisco, Dixon. Obrigada também a toda a equipe da RHI Magnesita e a equipe ABM pelo apoio nos bastidores. Até a próxima semana. Essa gravação da apresentação vai estar disponível no nosso canal no YouTube, ABM TV, onde você também pode ver muitos outros conteúdos interessantes. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal, tá bom? No nosso site você também pode se informar sobre os próximos webinars, cursos e eventos, abmbrasil.com.br. Convido agora o presidente executivo da ABM, Horacídio Leal Barbosa Filho, para fazer as considerações finais. Bom dia, Leal. Muito obrigado mais uma vez para a Magnesita ter proporcionado esses conhecimentos. Eu fiquei impressionado com os 62 milhões que vocês investem em pesquisa e desenvolvimento. Isso mostra que não é só na saúde que a gente está falando tanto de investimento, mas também na siderurgia,
que é importante para o nosso dia a dia, né? O ITEC realmente é uma revolução que vocês estão fazendo, isso aí eu acho que é muito importante. Eu fiquei... envolve o aspecto metalúrgico e o consumo de refratário, né? Então, isso aí eu acho que vocês dois falaram bastante da parte metalúrgica, né? Que é o princípio básico da escória, mas também tem que preservar o refratário. Isso aí eu acho que é importante. E essa customização que vocês fazem, que a gente já conhece, que vocês fazem com os clientes. Isso aí acho que é importante para os 131 pessoas que participaram desde o início aqui conosco, né, desse webinar. É um número bastante significativo pelo número de pessoas que estão atuando na área de técnica das nossas siderúrgicas, né? Também o número de perguntas, acho que foi um número bastante elevado, acho que foi um dos webinars que teve mais perguntas, acho que foi esse de vocês aqui, que mostra o interesse de todo o público nosso que está participando, né? Então, eu agradeço a Magnesita, em nome do Francisco Lopes Gonzalez, do Dixon Alves de Souza, da Ana Flávia, da equipe da BM aí também, com a Miriam, a Paula e o Wagner, que participaram bastante aqui, atuando. E, como a Paula falou, vocês entram no nosso portal aí, que vocês vão ter bastante informações, não só dos próximos webinars, esse mês temos mais 3, mas também dos nossos cursos futuros. Nós criamos um grupo na BM, um grupo de refratários, que é coordenado por um ex-magnesita, né? E que eu acho que vai ser importante também para os desenvolvimentos, né? Nós vamos ter um webinar sobre refratário mais para frente e também outro sobre... Vai ser lançado um livro sobre os refratários que toda essa equipe das empresas envolvidas que estão fazendo. Isso aí eu acho que é muito importante. Eu acho que nós, como a BM, nós estamos cumprindo o nosso papel de difusão do conhecimento técnico e científico nas nossas áreas de atuação. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês e estamos para a próxima webinar com vocês aqui. Vai ser um prazer construir. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.